Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da CS Analytics. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de arquitetura de dados, mais uma vez com o meu amigo André, que vai vir com uma apresentação sensacional aí para vocês de um modelo de arquitetura de dados, como que funciona o modelo de arquitetura de dados, beleza pessoal? Se vocês gostarem do vídeo, de um joinha, se não gostarem pode dar um like aí, deixe comentários sobre conteúdos novos que vocês queiram ver. E se inscreva no canal para receber a notificação dos novos vídeos que nós vamos postando. Beleza, pessoal? Vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, então a ideia desse vídeo é falar de maneira bem rápida sobre a arquitetura de dados para Data Science. Fechado? Então a gente vai fechar em arquitetura de dados para análise de dados. A gente não vai passar por nada que tenha referência, por exemplo, a um middleware, ou também não vamos passar muito pela parte de transacional de uma empresa. A gente vai comentar sobre dados transacionais como fonte de informação, mas a ideia é a gente não falar sobre ponto de venda, é falar principalmente sobre arquitetura de dados, ok? Então, quando a gente pensa em arquitetura de dados, vamos colocar aqui como um exemplo banco, tá? Então, a gente poderia colocar aqui um varejo, mas banco também é uma área bem conhecida no mercado. Acho que a grande maioria das pessoas sabe como funciona um banco do ponto de vista de o que eles fazem, que tipo de informação eles armazenam. E a ideia, então, é a gente explorar um pouco o que está por trás de uma arquitetura de um grande banco, ok? Então, do ponto de vista de banco e de fonte de informação, a gente tem que pensar como primeira fonte de informação de um banco dados transacionais, beleza? Então, quando a gente pensa em dado transacional, o que aqui a gente se refere? Bom, a tudo que eu posso ter lá no meu ponto de venda, ou seja, a sua plataforma de acesso ao banco, a sua conta, quando você utiliza, por exemplo, seu cheque especial, você está contratando um produto do banco e você está gerando uma transação. Quando você transfere dinheiro para uma pessoa, você está de alguma maneira fazendo ou efetuando uma transação. Então, tudo isso é dado transacional e é desse tipo de dado que é esse tipo de dado que eu me refiro, ok? Então, basicamente, essa é a primeira fonte ou a fonte primária de informação de um banco. Tá? E aí a gente pode pensar em dados de mídias sociais, ou seja, pode ser muito mais amplo, mas vamos ficar aqui com a parte mais transacional. Então, a primeira coisa que uma empresa faz quando eles querem começar a organizar a informação para um projeto de data science ou para analisar a informação eu tenho que de alguma maneira normalizar os dados transacionais. Eles estão em um formato transacional e eu preciso trazer ele para um formato mais simples e talvez um pouco mais agrupado, não transação a transação, para começar a fazer algum tipo de análise. E normalmente a gente vai passar por um processo de ETL, extração, transformação e loading ou carga, beleza? A gente pode falar aqui de ETL, ELT, Extract, Load e Transform, que é eu quero fazer a transformação diretamente na fonte, mas a ideia aqui é a gente passar pelo fluxo geral e não entrar em cada detalhe. Cada caixinha que eu for trazendo aqui, eu vou tentar comentar por cima, mas a ideia é que a gente possa depois, nos vídeos que vem aqui na sequência, falar muito mais sobre cada uma das caixas, ok? Então, quando a gente pensa em ETL, para mencionar alguns players, a gente pode ter aqui Informática, Oracle, IBM com DataStage, a Microsoft com SQL Services. Então, tem distintas ferramentas aqui. Eu trago a Informática porque é um dos players mais conhecidos e está sempre muito bem posicionado nesta caixa, ok? Quando a gente pensa em sistema de gerenciamento de base de dados ou Data Warehouse, normalmente grandes bancos que já existem há muito tempo vão ter vão ter um data warehouse já implementado que tem aí um formato específico, já tem toda uma estrutura criada, eles têm um modelo físico e um modelo lógico de armazenamento de dados dentro desse repositório, e isso em geral vai passar por uma base de dados relacional, ok? O que a gente vê muito no mercado? Geralmente uma base de dados de um data warehouse vai ser um Oracle, pode ser um Exadata, ou pode ser
Teradata, ou pode ser um DB2 da IBM, ou pode ser, enfim, distintas provedores de bases de dados relacional, é o que vocês podem encontrar no mercado. No entanto, parte do que a gente sempre vai ver são modelos similares de trabalho, ou seja, todos funcionam baixo padrão de SQL e assim por diante, ok? Depois a gente vai começar a falar, e hoje em dia cada vez mais a gente fala de dados em streaming. Então quer dizer, se eu quiser fazer uma campanha em tempo real, se eu quiser tomar uma ação em tempo real, eu deveria tomar esse dado em tempo real também, ok? Então dados streaming, dados que chegam a todo momento, como dados de mídias sociais, ou o momento que uma pessoa efetua uma transação, se eu quiser atuar sobre esse dado, preciso ter uma ferramenta de streaming. Aí a gente menciona, por exemplo, Flink, tá? Normalmente está sendo muito utilizado com base de dados não relacionais ou NoSQL. E aí a gente começa a pensar também em outro conceito que a gente também vai encontrar muito num banco grande, que é sempre que eu começo a falar em um problema de Big Data ou dados estruturados, não estruturados, eu preciso trabalhar esse dado em algum lugar. E o Hadoop começou a ser cada vez mais utilizado, essa tecnologia começou a ser cada vez mais utilizada no mercado, por quê? Porque do ponto de vista de custo, pela maneira como ela está arquitetada, é muito mais atrativo. Tá? Então, estou usando um hardware barato para armazenar um volume de informação muito grande, com alta disponibilidade, enfim, a gente também pode fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Esse é o símbolo aqui do Hadoop. No mercado a gente tinha dois grandes provedores, Cloudera e Hortonworks. Hoje em dia eles são só, eles se fusionaram, e isso é um pouquinho do conceito por trás do Hadoop, ok? E quando a gente tem tudo isso e grandes bancos têm ambientes similares a esse, o que a gente vai ter aí é uma convergência entre ferramentas para que os usuários possam explorar essa informação, tá? E aí, que tipo de ferramenta de Business Intelligence ou de Analytics e Data Science a gente costuma encontrar no mercado em grandes bancos para analisar esse tipo de informação? A gente vai encontrar aí, acho que a mais usada em todo o mercado, não importa o tamanho da empresa, sempre vai ser o Excel. Tem muita gente fazendo muita coisa com Excel. Existe até uma piada no mercado de tecnologia, de Business Intelligence, que o Excel é o BI mais utilizado do mundo, tá? Mesmo não sendo uma ferramenta concebida para isso, ele vai ser muito encontrado no mercado. E aí a gente entra em ferramentas mais world class, que é o SAS, por exemplo. Então o SAS ele é muito encontrado em grandes bancos, principalmente em seguradoras, enfim, porque tem uma capacidade de processamento muito interessante, porque do ponto de vista de analytics mais avançado, então a análise estatística também é bem encontrado. E agora cada vez mais a gente encontra também Jupyter ou principalmente Python, tá? Então gente que sai da universidade, já conhece Python e quer trabalhar analisando informação, Python trabalha muito bem com o SQL, e a ideia é que via SQL, desde o Python, uma pessoa possa analisar não só dados num data warehouse, mas também dentro de um Hadoop, ok? E a gente mais para frente vai falar de cloud computing e os principais provedores que estão aí, Amazon, Microsoft Azure ou Google. E dentro dessas três plataformas cloud, a gente consegue pensar em plataformas similares. Então, o que é interessante aqui em falar de arquitetura de maneira geral é que essa arquitetura é válida para ambientes on-premises, ou seja, para o que o cliente já tem dentro de casa, mas a gente também vai começar a encontrar objetos similares dentro dessa arquitetura em um ambiente cloud, que é um pouco do que a gente deve cobrir um pouco mais adiante, ok? Vou deixar aqui para vocês um pouco dos nossos canais, onde a gente sempre tem conteúdo grátis, e a ideia é a gente compartilhar todo esse conteúdo com mais gente. A gente está aí no YouTube, onde vocês devem estar vendo esse vídeo, Facebook, Instagram e mesmo lá no LinkedIn. E não esquece, se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa teu like e também se inscreve no canal, e quando a gente tiver conteúdo novo, vocês vão ser avisados.
Obrigado, pessoal.